Olá, muito bom dia. Estamos começando o RIC Rural deste domingo, dia 12 de maio, domingo especial de Dia das Mães. Vamos acompanhar juntos os destaques do programa de hoje. Agora, um exemplo de produtores que trocaram a agricultura convencional pelo cultivo de alimentos sem agrotóxicos e mais, deixaram de vender para supermercados e comércios, estão apostando na venda direta aos consumidores. Vamos falar também da produção de pepinos em conserva. A região do Vale do Itajaí abriga agroindústrias que produzem conservas reconhecidas nacionalmente pela sua qualidade. E ainda, alunos do Litoral Norte estão tendo a oportunidade de conhecer e até fazer uma horta orgânica no pátio da escola. Tem os detalhes da previsão do tempo e muito mais, a partir de agora no RIC Rural, que já está no ar. A gente abre o RIC Rural de hoje com um exemplo de produtores que trocaram a agricultura convencional pelo cultivo de alimentos sem agrotóxicos e mais, deixaram de vender para supermercados e comércios e estão apostando na venda direta aos consumidores. É um delivery de alimentos fresquinhos e bem mais saborosos. Acompanhe só. As verduras, frutas cultivadas nesta propriedade que fica na comunidade do Braço, em Camboriú, são vendidas na cidade e também no município vizinho, Balneário Camboriú. Os produtores rurais que trabalham duro para fazer a colheita desses alimentos são o seu Félix, a mulher dele, a dona Eliette, e a filha, a Maria Joana. Foram 23 anos cultivando de maneira tradicional. Mas em 2016, ele viu os preços caírem e a concorrência aumentar. Foi o primeiro sinal de que era preciso mudança. Hoje a família Sechete aposta no cultivo de uma variedade de alimentos e todos sem agrotóxicos. Estão agora no processo de certificação para receber o selo de alimento orgânico. As folhosas exigem praticamente a mesma adubação, o mesmo trato, né? Porque são plantas de ciclo curto, em média 30 dias, 40 dias. Quando se passa então para frutos, que nem a berinjela, o tomate, coisa assim, aí a coisa muda um pouco. Além de mudar totalmente a forma de cultivo dos alimentos, a família ainda resolveu inovar ainda mais. Agora não vende para supermercados ou comércios pequenos, vende diretamente para o cliente. Também teve que se adaptar para isso, fazer cursos para aperfeiçoamento no cultivo e também fizeram cursos no Sebrae para saber como gerenciar o novo negócio e como vender para o consumidor final. Primeiro, a dona Eliette e a Maria Joana saíram com alguns alimentos sem agrotóxico para vender na rua. E agora, essa divulgação é feita pelas redes sociais e os pedidos são feitos por um aplicativo de celular. Cada cliente tem acesso a uma lista de alimentos do dia que estão disponíveis para a colheita. A família também opta por evitar as sacolas plásticas, então coloca nessas aqui de pano e faz a entrega. Aqui até a fibra da palmeira é usada para enrolar os alimentos. As frutas, verduras que têm algum pequeno defeito ou que não foram vendidas, para não estragar, se transformam em potes de conserva. Tem ainda doces e até massa de tomate. A beterraba a gente comercializa, depois também faz em conserva, que o consumo é muito grande. Então tudo é reaproveitado. O tomate também é feito o extrato de tomate, a polpa. A família faz uma média de 30 a 40 entregas por tarde. Isso toda terça e sexta-feira. Só que os pedidos vêm aumentando muito, mesmo fazendo essa negociação somente direto com o consumidor. Tem muitos moradores de outras cidades vizinhas que vêm até a propriedade só para poder levar para casa esse alimento sem agrotóxico. A lista ela sofre alteração a cada entrega, então toda segunda e quinta eu atualizo ela com meu pai, a gente vai para a roça ver o que vai ter e eu atualizo. Acontece do cliente pedir alguma coisa que não tem na lista e a gente conversa, vê se tem alguma coisa na roça e procura atender a todos sempre que possível. Este profissional da Ipagre, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, diz que esse tipo de cultivo ainda não é o mais comum na região. Mas o cultivo de alimentos sem agrotóxicos
tende a aumentar. São famílias que estão ali trabalhando há várias gerações da mesma forma, com pacote tecnológico, né? E então, nessas propriedades convencionais, tu não vê uma biodiversidade ali dentro daquele sistema de cultivo, né? Tu vê basicamente monoculturas, né? Sem nenhuma planta invasora, sem nenhuma interação com o meio onde elas estão sendo produzidas, né? No sistema orgânico de produção, no sistema mais agroecológico, tu vai ver uma biodiversidade muito grande dentro desses cultivos, né? É a agricultura voltando às velhas raízes, fugindo dos agrotóxicos. São os produtores rurais tendo que reaprender a buscar o equilíbrio entre as pragas e o que vem da terra e da vida aos alimentos. O resultado? Comida de verdade, com sabor de verdade e mais saúde. A produção de pepinos em conserva tem uma boa representatividade econômica aqui em Santa Catarina. E a região do Vale do Itajaí abriga agroindústrias que produzem conservas reconhecidas nacionalmente pela sua qualidade. Mas por trás de tudo isso tem o compromisso de um trabalho do produtor. Balde na mão e lavoura adentro, olhares atentos na hora da colheita. Essa é a rotina do Deoclédio. De noite, ele trabalha numa malharia. De dia, aproveita a área da propriedade dele em Apiúna, no Vale do Itajaí, para complementar a renda com a produção de pepino para conserva. Fazer a muda, né? Arrumar a terra, adubar, plantar, e fincar palanque, esticar arame, botar fitilho, enrolar o pé no fitilho, tudo, fazer limpeza no pé para produzir, tudo isso tem que fazer. Apesar da área ter apenas 900 metros quadrados, o retorno financeiro pode ser interessante. Cada pé produz 2,5 kg do pepino para conserva. Na lavoura do Deoclédio existem 2.000 pés, ou seja, cada safra rende em média R$12 mil para o produtor, que investe R$ 1.500 para produzir. Muito interessante, porque é um dinheiro que vem rápido, né? Uma colheita rápida, tu planta ele, do dia a vez planta, depende do tempo, em 25, 30 dias tu já está colhendo. E ali é rápido, que é todo dia, é 45, 50 dias, aí acabou a colheita, tu já tem um dinheiro. São 3 safras por ano. Cada safra dura em média 60 dias. A estimativa é que 3.000 famílias estejam envolvidas na cultura do pepino para conserva no estado de Santa Catarina. E para garantir qualidade e aproveitamento da safra, os produtores recebem orientações de engenheiros agrônomos de diversas cooperativas e agroindústrias do estado. São diversas famílias que dependem do cultivo dessa lavoura para, né, ter o seu sustento. E a gente começa sempre a recomendação partindo de uma análise do solo de cada propriedade, procurando saber também com o produtor que problemas que ele já teve em safras passadas. E dentro disso a gente acaba montando uma estratégia para a próxima lavoura, para evitar, né, que se tenha perdas por doenças e tudo mais, né, traçar estratégias que minimizem os problemas anteriores e otimizando sempre ao máximo os recursos. Santa Catarina produz cerca de 15.000 toneladas de pepino em conserva por ano. Isso representa quase 25% de toda a produção do Brasil. Grande parte desta produção está concentrada na região do Vale do Itajaí. E para atender essa demanda, mais de 200 agroindústrias estão instaladas aqui na região. É uma cultura extremamente importante. O estado não é autossuficiente, né? Acaba importando matéria-prima de outros estados para poder atender a demanda das indústrias. Conforme o estado hoje vai ficando cada vez mais industrializado, né, a gente sente uma escassez de mão de obra no interior. Então, por isso, o estado já foi autossuficiente. Hoje em dia falta mão de obra em si para conseguir fazer essa produção, então a gente tem que importar matérias-primas de outros estados. Mas ainda tem uma significância muito grande para a cultura familiar do estado de Santa Catarina e ela ainda é uma cultura muito importante para o nosso estado. Para fomentar ainda mais a cultura da produção no estado, vai acontecer na cidade de Indaial o 2º Fórum Brasileiro de Produção de Pepino em Conserva. Uma oportunidade para as indústrias e para os produtores aprenderem novas técnicas desse cultivo. Dentro do fórum a gente vai discutir aspectos para melhorias de produção
entender quais são os problemas em comum da maioria dos produtores e buscar sempre soluções para que a atividade venha a prosperar e melhorar, né, com a troca dessa experiência entre todos os colaboradores. Então a ideia sempre é trazer ideias novas, técnicas novas, inovações para fortalecer ainda mais o segmento do mercado. Nossa primeira pausa aqui no RIC Rural e na volta, os detalhes da previsão do tempo e ainda os benefícios do azeite de oliva. Os detalhes a gente conta já já.